Ora, muito boa tarde, cá estamos novamente, canal Lab Reativos, conversas sobre saúde mental, Tiago e Nuno. Boa tarde, Nuno. Olá, boa tarde, Tiago. Então, qual é o tema hoje? Ridículo, é ridículo, absolutamente ridículo. Oh, O quê? olha, Não sei. pois, olha, eu sinto-me ridículo porque não, a priori não consigo gerar nada sobre o tema. Isto Ah, é ridículo, pá. eu vou lançar uma coisa para o ar, é a primeira que me está a vir à mente. Álvaro de Campos tem um poema que diz que todas as cartas de amor são ridículas. Ah, Pronto, eu agora estou numa de erudito lançar citações. hum, o, o, o ridículo, segundo o Álvaro de Campos, é uma coisa, segundo outros, é outra. Eh, Como é que definirias o ridículo? Pois, eu acho que era um bom ponto de partida. O que é o ridículo? A primeira coisa que me vem à mente é, obviamente, um sentimento avultado de inferioridade, portanto, individual, em que não é uma coisa, desligada do outro. Eu acho que, inevitavelmente, numa inferioridade, ou num complexo de inferioridade, ou numa depressão de inferioridade, portanto, não sei, há muitas inferioridades. Eu acho que, inevitavelmente, existe sempre o outro. Portanto, o olhar para o outro, mas que é, diria, não lhe chamaria uma emoção, chamaria-lhe um sentimento. Portanto, que é uma coisa que tem uma história no indivíduo. O indivíduo, eh, não tem uma emoção de ridículo, tem um sentimento de ser ridículo, tem como base uma história. Diria eu, assim, em cima do joelho. Sim, sim. Oh, mas é um sentimento, sim, mas também é uma. Epá, eu e a gramática nunca nos demos bem, aquilo foi uma coisa muito má quando era criança. Mas creio que é um adjetivo, é um atributo com o qual outros podem ser adjetivados. Epá, o não sei quantos foi ridículo. Agora a primeira que me veio à cabeça é aquele jogador de futebol que se atirou para o chão, agarrado à canela, quando toda a gente viu que ninguém lhe tocou e tal. Aqui há um ridículo de fora para dentro. Sim, Mas é verdade que, pelo menos da minha experiência, na clínica, direta ou indiretamente, as pessoas se queixam muitas vezes, não é queixarem-se da sensação de ridículo, é verem a sua vida, verem a sua ação tolhida ou obstaculizada por um sentimento de ridículo, a priori, não é? Sob qualquer forma. Agora estava a tirar isto para os pacientes e está a dizer, estás com coisas para quê? Quantas vezes em palestras e em congressos, eu pelo menos padeço um bocado disso, estou a ouvir as pessoas e estou constantemente a gerar conteúdos, como se costuma dizer agora, vêm-me ideias à cabeça, hum, desenvolvendo a ideia, criticando a ideia, enfim, aprendendo com a ideia, enfim, N coisas.
E quantas vezes eu não tive vontade de participar na discussão dessa palestra, por exemplo, e me coibi de o fazer com um sentimento de ridículo lá presente. Hum, Que, que a minha coisa não seria merecedora. Uhum. Então aí podemos dizer, portanto, há um retirar valor de Uhum. uma perda de valor, retirar um valor. Hum, E Hum, muito parece-me aí, quando falaste em palestra, pensei logo no outro que esmaga. Pois, sim, mas algumas palestras e algumas conferências têm o objetivo de esmagar. Uhum. Eh, Pronto, lá está, estava-me aqui a virar a ideia de umas coisas, mas não é para agora. Fala-se noutra altura. Ahm, Só um toque, de exemplo. É uma perda de valor, uma retirada de valor. Já sabes que eu tenho a mania disto, que é. E quando o valor não esteve lá? Nunca lá esteve. Ou seja, eu tenho o valor que tenho, não é? Eh, e as observações que eu faço têm um valor, que é subjetivo, mas existe, não é? Uma coisa é eu, em alguma altura, ter assumido que aquilo que eu poderia dizer tem algum valor. Outra é eu nunca sequer ter assumido que posso ter valor naquilo que digo. Que aquilo que eu digo possa ter algum valor. Ou pelo menos possa ter valor suficiente para ser exposto, posto a nu, e já lá vamos à nudez e ao ridículo. Porque quantas vezes o ridículo está associado à exposição do corpo? Uh, o nós, por exemplo, sonharmos que estamos despidos no meio de outras pessoas, ou descalços, ou, ou com uma camisa que não presta, ou algo que nos expõe. Mas divaguei aqui um bocadinho, mas eu gostava de enfatizar é que eu acho que muitas vezes é um valor que nem sequer alguma vez foi assumido. Portanto, nem há uma retirada. Nunca houve, não está lá. Sim, Ou é acho que inacessível. são, Ou mesmo que haja, é inacessível. sim, talvez duas expressões diferentes. Eu acho que isso leva aqui a outra questão, que é que é o ridículo na terapia. Quantas vezes os pacientes não dizem eu pensei aqui numa coisa, mas isto é muito parvo. Ou tenho sonhos parvos. Ah, sim. Sonhos que não merecem sequer Sequer ser pensados. verbalização. É. é. Agora, confesso, nunca tinha pensado dessa maneira. O ridículo como sensação e não como emoção. Então, a emoção associada ao ridículo seria a vergonha. Talvez, uma delas. A culpa? Hum, Massa vergonha. Mais a vergonha. E pegando naquilo que tu disseste, é um sentimento associado ao outro, ao olhar que o outro pode lançar sobre mim. E de vergonha, epá, não sei, isto pode ser uma ignorância crassa, é uma ignorância crassa, qual é a origem do conto do Patinho Feio.
cheira-me a coisa do Hans Christian Andersen. Uh, Se bem que como o patinho não morre no fim, não me parece que seja do Andersen. O Andersen que tinha que morrer tudo bem, bem trágico. É, É o George Martin, do George R. R. Martin, eu sei. Epá, não conheço. é da Guerra dos Tronos. Também morre toda a gente. Ah, parece. Passou-me completamente ao lado essa série. Se no- Na história do Patinho Feio, ele tem vergonha, ele é ridículo por ser diferente dos irmãos, hum, e só posteriormente é que ele tem a sua verdadeira identidade conhecida como Cisne e, e pronto, e a coisa acaba bem. É engraçado, conheço esta história desde miúdo, mas não conheço crias de cisne desde miúdo. E já adulto, quando vi pela primeira vez uma cria de um cisne bebê, disse, porra, quem escreveu esta história não conhece cisnes bebés. O belo é subjetivo, mas a beleza das crias dos cisnes não é subjetiva. Eles são lindíssimos quando são pequeninos. Quer dizer, os patinhos também são, mas as crias dos cisnes ainda são mais bonitas. Quer dizer, ah, É- é- portanto, eu agora ia ser mauzinho e sim, dizer que de pato se faz arroz. De cisne acho que não. pois, mas por isso mesmo, o cisne é, por definição e por eleição, bonito. Hum. Olha, é como o peru e o pavão. Os desgraçados dos perus têm a sua graça também, mas comem-se muito bem. Os pavões acho que não são grande coisa para comer. São bonitos. A especialidade deles é ser bonito. Ah, por associação, portanto, há aqui uma componente estética do sublime como uma espécie de proteção. Portanto, quem é belo não pode ser ridículo ou tem uma certa proteção Aham. contra o ridículo. Sim, sim, é aquela clássica de. Pá, agora escapa-me o nome, mas também estar a citar nomes pode ser uma chatice. Aquela modelo fotográfica alemã, que é uma mulher muito bonita, ah, e depois há aquela frase: sim, sim, mas a não sei quantos também caga. Portanto, a senhora também às vezes também tem obstipação e tem que fazer força e também dá os seus peidos e essas coisas assim do género. Pois, é ridículo. Porque a imagem que todos nós, que é passada comercialmente dessa personagem, é de tal perfeição que a senhora nem tem as funções básicas, nem exerce as funções básicas do tubo digestivo, não? É É interessante. engraçado, pá. Esta coisa dos direitos de autor, como é que não me consigo lembrar do nome da senhora, mas pronto. Modelo alemã. Sim, Eu vejo-me à mente, eu não sei, Cláudia Schiffer? sim, exatamente. Pronto. Então, estava aqui a reprimir completamente o nome da Cláudia Schiffer. Ah, eh, eu agora estava-me a lembrar de uma entrevista que se vê assim comumente nas redes sociais, onde participava o Jim Carrey e a Margot Robbie, que é uma atriz, creio, australiana. Portanto, Hum? e ele até brincava com o jeito dele de pronto, temos aqui a Margot Robbie com as suas sérias desvantagens físicas, não é? E foi-lhe muito difícil chegar até aqui. Pronto. Mas é interessante como o Sublime eh, tem aqui o seu papel, não é? De vantagem.
E é engraçado tenhas falado do Jim Carrey, que é um indivíduo cujo humor explora o ridículo, explora muito o ridículo. Sim, e que ele normalmente representa personagens ridículos. Eu até me estou a lembrar da Máscara, em que efetivamente temos um homem, ah, eu não consigo lembrar do nome da personagem, a minha memória já não é o que era. Ah, Stanley, lá está aqui. É, E ele era um homem que completamente vulnerável à vontade do outro. Por exemplo, a vizinha, a Mrs. E-Man ou Pearman, não me lembro, gritava com ele e dizia: Então, mas vemos aqui sujar carpete, um badalhoco. Oh, pois, mas isto não é nada, a minha senhora Pearman. Pois, mas você é isso, você é um nada, é um inútil. E ele não diz nada, não riposta, não é? Portanto, mas é curioso, muito curioso, porque acho que é um excelente exemplo de. Pronto, claro que depois o alter ego da máscara, porque esse filme por acaso tem um valor interpretativo muito interessante, porque a máscara uh, dá-lhe poderes. Eu, sobretudo, o grande poder que eu acho que a máscara lhe dá é ele não se importar com o ridículo. Ele não aham, deixa de ter os seus comportamentos ridículos, sim, 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 sim. mas eu acho que o grande poder é perder a vergonha. Sim, sim. Faz macacadas, Sim, tipo desenho animado, canta, canta, exatamente. mete os Canta outros e a dança. cantar. Sim, Olha, contra mim falo, pá, eu para dançar sinto-me ridículo e a dançar sou parecido, pá, com o Terminator, aquela personagem do Schwarzenegger, a dançar, eu sou o Terminator, pá. É exatamente uma coisa assim desse género, pá, porque, por causa do ridículo. portanto aí não é a pessoa a dançar, é o ridículo a mostrar-se. É, olha, é engraçado, porque eh, estamos aqui numa troca de galhardetes cinematográficos. O filme é uma paródia engraçada. eh, acho que é Itch. eh, é o filme com o Will Smith, em que ele é um coach Sim, de amores, não é? de amores, sim. Sim. Mas há um fulano assim com um ar assim meio brutamontes, Ah, sim, mas sim. que é um extravagante. O gajo a dançar ele é extravagante em muitas coisas, mas é desajeitado e tal. Sim. É, Ah, faz umas coisas bizarras, mas lá se diverte a fazer aquilo. E depois é É, muito. que foi protagonista há muitos anos de uma série, de um sitcom americano que era The King of Queens, acho eu. Ah, eu conheço assim como ator de segundo Sim, plano em vários filmes e tal. sim, mas é sempre um engraçadinho, é um extravagante. Ele tem muito essa É, faceta. é. E depois nesse filme tem uma peculiaridade muito gira que é lá a mulher de que ele gosta é uma fulana CEO de uma empresa, ou caraças, é uma mulher muito bonita, pelos padrões clássicos, e é assim um bocado inatingível, mas é de quem ele gosta, quem ele está apaixonado por ela. E já perto do final eles chegam ao conhecimento um com o outro. Pá, e o gajo descobre que a fulana também dança como ele, tem gostos musicais parecidos com os dele, em muitas coisas é parecida com ele. Portanto, o ridículo dele é a normalidade dela. Ou melhor, o ridículo deles os dois o ridículo de cada um deles é a normalidade deles os dois. Uhum. Eh, e isso leva aqui a outro ponto interessante, ligando à questão do ridículo na terapia.
Uh, Porque muitas vezes as pessoas trazem muito esta questão. Portanto, sinto-me ridículo, que isto que eu faço é ridículo, comporto-me desta maneira, pareço uma criança, não consigo ser racional nisto. Está a ver? Uh, o que é que acontece na terapia? Acontece uma mera aceitação deste ridículo individual, transforma-se este ridículo em alguma coisa? Da minha experiência, eu diria que até o que é mais frequente é o impedir o pensamento por causa do ridículo. Eu tenho aqui umas ideias que eu nem ouço pensar porque são ridículas, porque as acho ridículas. Sonho com parvoíces, por exemplo. Eu diria se calhar a primeira coisa é dar voz a essas parvoíces. Uhum. Dar voz. Porque é ridículo? O que é então assim? O que é esse sonho parvo ou ridículo que eu nem ouso contar? E isso acontece por uma razão. Portanto, aí eu diria a primeira coisa é vamos dar voz a isso. Vamos lá ver Pois, o que isso é. Agora, o que é que se faz a seguir? Bom, primeira coisa, não nos rimos. Há uma piada que eu não vou estar a contar, que é de um fulano que tem uma situação física que ele acha que é ridícula. E depois vai ao médico e, e mostra. E o médico desata-se a rir. E o fulano depois diz, então não lhe vou mostrar a outra parte, que ainda é mais do que aquela. Pronto, é uma coisa assim. Ou seja, então, se agir sobre o ridículo, se me atacar com o riso, então ah, eu encolho-me e volto a fazer aquilo que os ridículos fazem, que é esconder-se e calar-se. isso, na hora das piadas, está-me a vir outra piada de um filme que não tem nada, não está nada ligado ao ridículo, mas há uma parte em que um anti-herói, que é o Rorschach, do Watchmen, conta uma piada. Confesso que é relativamente engraçado um sociopata a contar uma piada. Ele não entoa nada, ele simplesmente eh, conta a piada declarativamente. Mas a piada é engraçada, nunca mais a esqueci. Não sei se pela piada em si, eu acho que é mais pelo facto de ser um sociopata a contar uma piada sem qualquer entoação emocional. E é uma piada de um homem completamente destruído, afetivamente, sem qualquer esperança na vida, que vai ao médico, completamente deprimido e não sabe o que fazer. Uh, uma extrema crise existencial e o médico diz-lhe: Olha, melhor que a medicação, o que é que eu recomendo? Que vá ver o palhaço Pagliacci, que ele está neste momento em cena na cidade. E o homem irrompe-se em lágrimas. E o médico diz-lhe: Então, mas não gostou da minha sugestão? Não, doutor, o problema não é esse, é que eu sou o Pagliacci. Pronto. É engraçado a não expressão do Rorschach, a não expressão das emoções nessa personagem é questionável, porque ele utiliza uma máscara que Sim. muda de configuração, que simula os borrões do teste de Rorschach e que mudam conforme o estado do humor dele. Sim. Sim, eu acho que sim. Eu não sei, a banda desenhada já há ali há muitos anos, não me lembro. No filme há um certo padrão.
está constantemente a mudar. Tá, tá. Nunca está igual. Ah, isto, nos, na minha juventude, era um leitor muito mais assíduo de ficção científica e lembro-me de um livro, não sei dizer qual, em que uma determinada espécie exprimia os seus estados de humor pela cor, ia mudando de cor conforme o seu estado de humor. Nós fazemos isso muito pouco, mas quando estamos muito irritados, ficamos brancos. Quando, às vezes, há pessoas, quando estão irritadas, ficam vermelhas. Quando nos sentimos ridículos, ficamos vermelhos, coramos, não é? Mas nós temos um bocado esta ideia de que só há uma forma de exprimir as emoções. Não, há A forma muitas. correta. Exatamente, a forma correta. Ah, há várias, variam de espécie para espécie, variam de indivíduo para indivíduo e de cultura para cultura. Ah, por exemplo, uma das coisas que os europeus se queixam muito é da pouca expressividade dos asiáticos. Ah, eles não têm pouca nem têm muita, têm a deles, exprimem-se de outra maneira. Mas isto agora divergia aqui para outras coisas. Mas olha, ocorre-me uma que é crassa. De um modo geral, um cão a abanar a cauda é sinal de. É um código amistoso. De um modo geral. Um gato a abanar a cauda é normalmente um aviso para não se meterem com ele. Sim. Um gato, quando abana a cauda, ou está excitado. Portanto, vai dar a geneira a seguir. Uh, portanto, não façam festinhas ao gato quando ele está a abanar a cauda, porque ele não está a gostar. E é o mesmo gesto, tem significados Uhum. diferentes. Pois, pois. Mas, Ah, ias avançar para alguma coisa? Eu tenho aqui já outra ideia. Assim, não. bem, olha, serve de martelada, Sim. mas a propósito de ser um nada, há um filme que para mim é lapidar. Recomendo muitas vezes e recomendo agora de forma muito veemente, que é o Shipping News, com, Ah, sim. com o Kevin Spacey, a Julianne Moore, Judi Dench, aquele senhor inglês que morreu agora há relativamente pouco tempo, nunca me consigo lembrar o nome dele. É também um ator de mão cheia. E é do o realizador, o Lars Falström, que realiza muito bem. E é Uhum. precisamente. E é com a Kate Blanchett também. Ah, e é a história de um homem que é um nada. O filme Uhum. começa com o fulano sentado num banco com supressoras nas orelhas, a olhar para uma rotativa num jornal, daquelas rotativas industriais de imprensa, e o gajo está a vigiar a máquina. Ah, e até nisso, Que se passa em Newfoundland, não é? Não, não, não. eu engano-me sempre. Sim, depois o resto da história, a terra dele, é noutro sítio, é Sim. numa terra inóspita, fria, Pois ah, aí. e é onde ele se encontra. E aqui é engraçado, porque este homem que é um nada, através de uma série de vivências, eu diria, ele vai lá para aquela terra fazer uma psicoterapia analítica. E ele reencontra a sua própria narrativa e a sua própria natureza. Ah, de facto, muito engraçado, mas o homem que é um nada, quer dizer, tipo, não.
Ninguém repara nele, ele não tem lugar, não tem lugar em lado nenhum. Sim, sim, É, tipo, completamente invisível, insípido, impotente. impotente. Ah, é, Sim, essa questão da impotência pode estar muito associada a esta questão do ridículo. sim, sim. Ah, Olha, há bocado falava do ridículo e da exposição da nudez. sim, Mas um homem despido com um pênis erecto não é considerado ridículo. Um homem despido com uma pila é ridículo. Pode ser ridículo, considerado como tal. Mas se tiver um pênis erecto, não é considerado ridículo por ninguém. sim. Isso está-mas aqui a fazer lembrar uma cena de um filme, mas é apenas mais um excerto. Não, novamente, não tem nada a ver, o filme não remete para o ridículo. Quer dizer, partes, talvez, que é o Mandy com o Nicolas Cage, por acaso é um filme muito, muito interessante, muito bem realizado, que é do Pano Cosmatos, que acho que é filho até de um realizador famoso com o mesmo nome, pelo menos o último nome. Epá, e o filme é fabuloso em termos de argumento, na minha opinião, personagens, e que basicamente conta a história de um casal que vive uma espécie de vida, não sei se idílica, mas no meio das montanhas, na sua cabine, isolados, a viver no mundo deles, e que um dia essa rapariga, que é a Mandy, é vista por um grupo de fanáticos religiosos, em que o líder, que é o Jeremiah, cria uma espécie de obsessão imediata por essa rapariga, portanto, e rapta, não é? Portanto, entra em casa deles, portanto, com o objetivo de se apresentar como uma espécie de messias e drogona, não é? Para ela ficar ali imobilizada. E ele apresenta-se em toda a sua magnitude, mete um disco a tocar, de uma música dele, que se fala só dele, e que diz que Deus pôs na terra e que ele deve tomar aquilo que é dele. Portanto, ele faz ali um discurso em termos de argumento, não é? De discurso do próprio, discurso fantástico, mas obviamente megalomaníaco, Messiânico, uh, messiânico, mas o que é que acontece? Ele desce-se à frente dela e ela não reage logo, começa-lhe a dizer, mas foste tu que escreveste esta música? Sim. E depois ela começa-se a rir desenfreadamente. E eu estava frontalmente para ela, completamente flácido, e ela começa-se a rir e ele entra numa fúria, não é? E começa a gritar com toda a gente que está à volta dele. Não, não é assim que ele diz, não é? Mas não olhes para mim, tu não olhes para mim, tu não olhes para mim. Claro que ele ficou imerso num mar ridículo, não é? Completamente contra a expressão, exatamente oposta à expressão que ele estava a tentar expor na cena, que era de ser, magnificente. sim, reluzente, não é? Não sei se é assim que se diz, brilhante. O filme, eu acho que está iconicamente filmado e claro que é a partir daí, pois, claro que resolvem queimá-la como uma bruxa. E isso desencadeia uma espécie pronto, uma espécie não, desencadeia a vingança da personagem principal,
interpretada por Nicolas Cage, que vai atrás deste culto e que, enfim, o filme depois tem. Lá está, acho que eh, está magistralmente filmado, as interações estão fantásticas, os diálogos, as caricaturas, que os personagens são. Algumas são caricaturas. Mas a Enfim, caricatura ridiculariza por regra. mas, E achei, diria, se eu pudesse falar ao ouvido dessa moça, diria para ela não ridicularizar o narcísico. Porque o narcísico tem um sentimento de ridículo subjacente que ele tenta camuflar com toda aquela. Epá, com as penas do pavão, pronto. sim, sim. Hum, mas o ridículo está lá. E é um ridículo que possivelmente tem muito a ver com a expressão alternativa que acrescentaste à minha, que é um ridículo que não tem nome, não pode ser sentido, que está É, desmentido, não é. está recalcado, não está reprimido, está desmentido. Sim, sim. E que quando quando entra em contacto com o sujeito, ele reage de uma forma Pô, extremamente para. agressiva. Este gajo canta os evangelhos todos. Eu sou, foi o Deus que me criou, eu sou magnificente, sou poderoso, sou isto, sou aquilo, sou aquilo outro. E ela diz, pois, mas tens um pênis flácido. E o gajo tem um acesso de raiva. E o gajo passa da adoração à destruição. Nitidamente, pronto, isto não consigo não deixar de dizer esta erudição. Nitidamente, a problemática não é uma de castração, mas sim de desmentido, de, Epá, para mim é a queda da graça. pois, Fall from grace. É a graça do bebê, que é o meu querido bebê, o meu querido filho, que é a coisinha mais linda do mundo, é o melhor bebê do mundo, é o melhor ser vivo do universo, é isto tudo. E isto é o estado em que o bebê precisa de estar para, para se desenvolver, no início da vida. Só que se não houver desenvolvimento, ele ficará nesse estadio. E cada vez que lhe disserem, pois, mas tu tens uma pilinha, ele vai confrontar-se com a sua realidade, que aquilo é mesmo uma pilinha. E vai ficar, essa sim, a fúria dele é de origem, é de dimensão divina. sim, raiva narcísica. Mas, mas que essa raiva narcísica exprime-se muitas vezes sob formas que é engraçado, me fazem lembrar. Eu não sou um leitor dos escritos religiosos, sagrados, como eles lhe chamam, isso tudo, mas aquelas descrições da fúria divina parecem coisas deste género, quer dizer, a partir daí é para queimar, para destruir, para a coisa deixar completamente de existir. Sim, não é por acaso, não é uma criança que aparece, o arbusto que se queima, não é a criança que aparece a Moisés? Epá, não me lembro. Não, essa parte da história. Epá, olha, faltei essa aula da catequese. Juro que Eu faltei. nunca fui à catequese. Nem eu. Enfim, não sei se me vou desviar aqui muito do assunto, mas houve outras questões que me vieram à mente e eu não gostaria de não deixar de as referenciar. E é o ridículo coletivo. Hum, Ou seja, uh, eu estou-me a lembrar de um episódio de ridículo coletivo em Portugal,
que foi mais ou menos em 2007, 8, 9, em que houve uma espécie de histeria, que os combustíveis iam acabar. E então, foi toda a gente a correr para as bombas de gasolina. E os combustíveis, efetivamente, em algumas bombas de gasolina tinham terminado. Atenção, e admito que eu próprio fiz isso. Acedi e lembro-me de estar na fila para ir pôr o meu gasóleo, porque estava também af- aflito. E eu não sei até que ponto é importante também, e no âmbito daquilo que dizíamos há pouco, não é? De trabalhar o ridículo na terapia, de criar uma certa imunidade contra este ridículo coletivo. Ou seja, que eu também apelidaria de irracional coletivo. Porque acho que há aqui um certo plano de irracionalidade que toma um pouco. Quando tu falaste desse episódio, eu já não me lembrava disso. Eu não me lembro o ano, mas talvez 2009, 2008. Epá, duas coisas me vieram à cabeça. Quando tu falaste do ridículo coletivo em Portugal, eu estava só a dar-te tempo para tu escolheres qual deles, porque há muitos. Parte um. Pronto. Eh, Parte 2. Quando falaste em escassez, depois falaste em combustíveis, pronto, é outra coisa. Mas não nos esqueçamos da escassez de papel higiênico que se uhum, seguiu a uma infecção viral que afeta o aparelho respiratório. Que é pá, eu não era grande aluno em anatomia, mas não consigo perceber como é que se vai de um sistema para o outro. Quer dizer, consigo perceber se tiver bebido muito, mas tirando esse estado alterado da consciência, não estou a ver, mas é o tal, esse ridículo não pensado, não pensável, não é? sim, Cole- coletivo. Sim. sim. Enfim, foi algo que me lembrei, porque eu não queria restringir, quer dizer, não queria. Achei interessante, não restringir esta ideia de ridículo ao individual, porque eu acho que muitas vezes o ridículo individual, pelo menos em terapia, pode dar origem efetivamente a crescimento pessoal, a coisas que são abordáveis, que Sim, têm. Enquanto que este irracional coletivo parece invariante é. ou até difícil de domar. Eu não sei se o objetivo será domar, mas efetivamente será importante criar uma imunidade perante este irracional Sim, coletivo, sim, sim. este ridículo coletivo. Eu estou-me a lembrar aqui de outra coisa, já fora do plano episódico, e falando aqui mais de, chamemos-lhe, psicopatologia da vida cotidiana, moderna, e é as redes sociais. Portanto, o fim da vida privada e o ridículo exposto. Não é? Portanto, eu acho que as redes sociais vieram a alterar o paradigma do que é a vida privada, hoje em dia, primeira coisa. Segunda, ridículo hemorrágico, o ridículo que é transposto para essas redes sociais e questiono-me se cada vez há menos vergonha, culpa. Não sei, foi um raciocínio que eu tive, ah, porque esta noção de ver muito a vida do outro na rede social, parece que há uma exuberância de poucos exibicionistas que passam um número gigante de voyeuristas. Portanto, há muito voyeurismo perante ah, uma quantidade muito finita de exibicionistas. Isto. Se calhar essa é a proporção natural da nossa espécie. Nós somos Ok. curiosos por natureza. É pá, não. Há vários tipos de curiosidade. Eu aqui estou a Pá, falar mas de uma. esta eu já lá vou, mas eu já lá volto a esta porque, epá, foi.
fiquei embasbacado. Olha, se calhar idealizava a inteligência artificial demais. Ahm, mas se calhar a nossa pulsão epistemofílica, Uhum. quando exagerada, nós naturalmente, somos mais voyeuristas do que exibicionistas. As redes sociais trazem uma outra dimensão ao exibicionismo, que é a remuneração que o exibicionismo pode ter. Ah, há uma série as redes sociais estão cheias de vídeos de pessoas a caírem e a estamparem-se pessoas, gatos, cães, todo o ser senciente que escorrega e caia, pois tens, e como as Já pessoas, não há os apanhados. hum? Eu já não estou a falar de apanhados, não é? Que ainda são antes, bem antes das redes sociais. Uhum. Ah, enfim, mas não queria deixar de falar. Pá, aqui há uns tempos lembrei-me, pá, de perguntar a um programa de inteligência artificial quem foi a primeira personalidade a falar da ideia de pulsão epistemofílica. E a resposta que eu obtive deixou-me perplexo e depois de uma gargalhada daquelas de fazer doer as costas, que é então teria sido, eu não vou dizer o nome da pessoa, mas teria sido um senhor fulano tal, CEO da empresa tal e tal, Uhum. que pela primeira vez utilizou. É um contemporâneo, quer dizer, não estamos a falar do Tesla ou de um. Não, é um contemporâneo nosso. Eu creio que o senhor ainda é CEO dessa empresa. E achei de facto hilariante, porque eu estava à espera da referência a Melanie Klein ou de alguém antes dela que Uhum. tivesse falado de algo parecido com pulsão epistemofílica. Não, fiquei a saber que é um CEO de uma empresa grande de cá da nossa terra. Pronto, e no fundo nós vivemos ao lado destes grandes vultos do pensamento e nem temos por isso, não é? Enfim, a inteligência artificial deve ser ingerida com parcimónia para não fazermos figuras ridículas. Pois, pois, é verdade. Bem, avançamos Olha, com deixa-me força. só. Epá, uma das coisas que eu acho que se calhar eu acho que era importante passar com um marcador para os nossos ouvintes, que é a correlação tão próxima entre o ridículo e o narcísico. Uhum. Ah, de uma forma sobressimplista, diria, o narcísico é ridículo e o ridículo é narcísico. Ou seja, toda aquela vergonha que as pessoas têm da sua coisa ridícula, muitas vezes está impregnadíssima de falha narcísica. Uhum. Acho que era de sublinhar isto. Sim, é um ponto importante, sem dúvida. Bem, martelada, já demos umas quantas, mas ainda tenho aqui duas que posso. Não sei se queres avançar com algum. Hit the hammer. Pronto. Ahm, eu veio-me à mente assim outro filme que tem novamente uma cena, não é o filme em si, mas é uma cena que demonstra também esta questão do ridículo, que é Quando Nietzsche Chorou, que é um romance do Irving
como é que dizer? Já não sei dizer o primeiro nome dele. O Yalom, Irving Yalom, Ah, não é? eu acho que nem mesmo a mãe o chamava pelo nome dele. Escrevia e ele se desenrascasse. Pronto. Mas também há o filme com o Armando Assante, que faz de Nietzsche. Ahm, e eu conheço bem o filme. E há uma cena que o Breuer, que é a personagem principal, se vê numa situação de ficar embriagado emocionalmente pela sua paciente, e então abandona a mulher e os filhos, e então há uma parte que ele até vai fazer a barba, um barbeiro, etc. E sai e vê-se sem barba, e até faz aquela figura ridícula. Então, mas onde é que está o meu chapéu? Perdeu o chapéu, e depois ela acabou por rejeitá-lo. Portanto, este interesse amoroso. Portanto, faz esta figura, entre aspas, ridícula, mas felizmente era um sonho, que ele estava a ser hipnotizado por Freud e aquilo tinha um objetivo catártico. Pronto. Depois também falámos da máscara, pronto, que já o dissemos. Falaste do Itch, é Itch? Acho que não é é uma gracinha, mas não se justifica ser uma martelada. Falei foi Pronto, do mas Shipping News. sim, falaste do Shipping News, eu depois também falei do Mandy, pelaquela cena, não é? Da exposição do, do ridículo em termos de flacidez Sim, peniana. E também não queria deixar de falar do conto de Dostoiévski, que é O Sonho de um Homem Ridículo, e é um exercício filosófico muito interessante acerca de um homem que, enfim, se quer matar, perdeu o seu sentido existencial, e que tem um incidente em que encontra uma criança pequena e que depois, não me lembro bem, mas ele adormece, não me lembro das eventualidades que levam ao adormecimento dele, e ele tem um sonho vasto em que se vê numa espécie de outro planeta, ou uma terra antes da queda adâmica, não é? Antes da queda de Adão, em que não havia mentira. E isto aqui fez-me lembrar daquela paródia que tu contaste do Ricky Gervais. Ricky Gervais, não sei como é que se sim. diz. Ricky Gervais não é uma Que, paródia, é um filme mesmo, The Creation of pronto, Life. pronto, que eu acho que poderá vir aqui muito, ter aqui muito esta inspiração do sonho do homem ridículo. Porque ele inventa a mentira e todos os pecados depois aparecem deste incidente. E é um conto muito estudado pela psicanálise. Por exemplo, o professor António Coimbra de Matos dedica um pequeno capítulo em que estuda esta narrativa do Dostoevsky, que ele apelida, se eu não me recordo, se a memória não me falha, que é a Melancolia Negra de Dostoevsky, em que ele fala da depressividade do narrador e de muito mais. Enfim, posto isto, acho que não falamos de mais nada. Sim, Foi um estaleiro hoje, já não é? chega de marteladas. Foi um estaleiro, como tu dizes. Uma oficina, vá lá, uma oficina. Estaleiro, ok. E pronto, damos o ridículo hoje encerrado. É, já chega. Já chega, Se já não é de caímos no ridículo, caímos no ridículo. ah, ficam sempre umas pontas de fora. Porquê que se cai? Tropeçou-se e fez uma figura ridícula. É, Não se viu a casca de banana no chão. ficamos hoje então por aqui. É, Exatamente. Bem, despedimos e até uma próxima oportunidade, com um novo episódio, um novo tema. Até tá? à próxima. É, até breve.